Glória a Deus por isso. Irmãos, eu quero convidá-los para abrirem suas Bíblias. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Texto muito conhecido, muito provavelmente os irmãos já leram, muito provavelmente o pastor Gilberto já pregou nesse texto aqui, ou você já viu alguém pregando nesse texto em algum lugar na sua caminhada. Amém? Todos acharam? Eu vou fazer a leitura na minha Bíblia, os irmãos acompanham aí ou no telão ou na sua Bíblia aí, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. A minha vai soar talvez um pouco diferente porque ela é a linguagem de hoje. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que Deus possa aplicar essa palavra em nossos corações. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, não sei se o Gui tem aí. Passou para você? Passou para ele? Maravilha. Pode colocar outra tela aí, Gui, por favor? Isso era mais ou menos a armadura que os romanos usavam quando iam sair para a guerra. Observem todo o aparato que eles vestiam. Isso é uma ilustração para nós termos uma ideia do que nós precisamos fazer. Na prática, domingo passado o pastor Gilberto pregou sobre a corrida cristã. Hebreus 12, verso 1 ao 3, se eu não me engano. Só que para você correr, você precisa ir num cardiologista para ver como que está o seu coração, para ver como é que está a pressão arterial, se você aguenta, como está a alimentação, se preparar antes de correr. A armadura de Deus são as ferramentas disponíveis que o Senhor disponibiliza para mim e para você, para caminharmos nesse sentido. Observe que ninguém vai para uma guerra de qualquer jeito, de qualquer forma. O texto bíblico nos alerta que o nosso maior inimigo não é quem está do nosso lado, quem mora perto de nós, quem trabalha conosco. Nosso maior briga é contra as potestades das regiões celestiais. Só que para isso, eu e você precisamos estar revestidos.
E Paulo nos traz aqui algumas dessas armas que nós podemos revestir. É claro que na prática ninguém vai colocar um capacete, a não ser que vai andar de moto, caso contrário não vai colocar, um escudo, não vai colocar uma armadura, porque nós não estamos numa guerra e o tempo imperial não é mais o mesmo tempo. Porém, você não vai para qualquer lugar de qualquer jeito. Você não sai de casa, ou pelo menos não deveria sair de casa sem orar, sem pedir que o Senhor vá com você. Você não deveria, ou não devemos sair de casa sem pedir à esposa ou esposo, se porventura ficar em casa, dizer para ele: olha, ore por mim, meu dia hoje vai ser difícil, meu dia hoje vai ser complicado, careço de oração. E vice-versa. Para quem vai ficar em casa, ore, peça para o marido ou para a esposa: ore por mim, que meu dia hoje tem que levar as crianças na escola, depois levar no médico, vai ser uma correria. Por quê? Porque essas são armas que eu e você precisamos usar. Sempre. Sem essas armas, nós somos alvos fáceis para o adversário. Então, para nós pensarmos de como nós estamos indo, me lembro de uma vez de nós, não sei se o pastor Gilberto já teve essa experiência, de estar numa reunião de liderança na igreja, meu primeiro ministério, e entrar uma pessoa dentro da igreja, aparentemente normal, e 15, 20 minutos que essa pessoa estava lá dentro, ela foi possuída por um demônio. E ela começou a rastejar por debaixo do banco, parecendo uma cobra. E muitos irmãos ficaram amedrontados, terrorizados, falaram: Senhor, teve uma irmã que ela ia sair correndo pela porta do lado. Eu falei: não, irmão, calma aí. Nós precisamos orar. Um grupo vai orar, outro grupo vai ler a Bíblia. E eu fui falar com o rapaz. Foi 1 hora e 20 minutos para aquilo que estava nele sair. E os irmãos orando incessantemente, duas irmãs lendo salmos e lendo, e a gente, foi uma situação bem difícil. Mas o Senhor deu vitória. Agora imagine vocês, estamos cultuando aqui e entra por essas portas alguém que se manifesta desta forma. Como nós vamos nos proceder se nós não tivermos bem amparados? Se nós não tivermos preparados? Eu não sei quantos de vocês que aqui estão já presenciaram isso, já viveram isso. Mas posso dizer para vocês que não é um negócio muito bonito de se ver. Mas muitas vezes Deus permite acontecer. Então nós precisamos começar a fazer uma autoanálise. O sermão de hoje tem como objetivo nos alertar, nos trazer memória, aquilo que nós podemos usar e como usar para poder trabalhar. Primeiro a gente precisa entender. Coloca aqui para nós, Gui, por favor, próxima tela. Quem é o meu inimigo? Quem é esse camarada? Qual é o poder que esse cara tem? O que ele pode fazer contra mim ou contra a minha família, contra a minha casa? O que ele é possível fazer? É a outra tela. O que ele pode fazer? Você precisa saber quem é o seu inimigo.
Ele é o camarada que pode trazer sérios prejuízos para a sua vida pessoal, material, espiritual e emocional se você não estiver preparado. É necessário trabalhar bem isso. Então, o que ocorre? O texto nos diz o seguinte: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hóstias e as potestades malignas. A sua briga, irmão e irmã, não é com aquele camarada que vive atazanando a tua ideia, ou vive causando na tua família. Você tem que orar por ele. Mas você tem que orar para que aquilo que está incomodando ele saia no nome de Jesus. Porque se ele for liberto, a família é liberta. Se a situação for resolvida por amor do Senhor e por bondade e misericórdia dele, a família tem paz. E aquela pessoa tem liberdade. Aí a gente lembra do episódio de Jesus. Jesus pega os discípulos, bota no barquinho, vamos dar um rolezinho. Vamos lá do outro lado. Vamos lá na terra dos Gadarenos. E eu fico imaginando, irmão Renato, o João perguntando pro Mateus: ô Mateus, o que a gente vai fazer lá do outro lado? Jesus não falou não? Não, para mim não falou nada não. E aí, Felipe? Felipe mais santo, mais espiritual, ele vai plantar um ponto de pregação lá. Veio a tempestade, o barquinho foi para lá, foi para cá, mas eles chegaram do outro lado. Quando eles chegam do outro lado, sai do cemitério um doido, nu, xingando, agressivo, e eles ainda não tinham entendido. Jesus tinha ido lá por causa dele. Porque aquele homem precisava ser liberto. E observe o texto. Ele não estava com um espírito, ele estava com uma legião. Isso significa que não era apenas um espírito imundo, tinha muito mais do que isso. Então a armadura nos blinda disso. Então o primeiro passo, qual é? É em conhecer e saber como age o seu inimigo. Na grande maioria das vezes, Jesus já nos avisou. Ele vem na noite, quando ninguém está esperando, porque ele é ladrão. Na grande maioria das vezes que a gente conhece, bandido, malfeitor, ele não encara você de frente. Ele só encara você de frente se ele tiver mais 5, 6 com ele. Caso contrário, ele não encara. Na grande maioria das vezes, eles vêm na linguagem popular, na migué, na crocodilagem. Para quê? Para te pegar desprevenido. O adversário das nossas almas não é diferente, irmão. Porque se fosse, Jesus não teria nos alertado. Então, para que eu possa fazer uma boa corrida, eu preciso estar bem preparado. E estar bem preparado é saber quem é o meu inimigo. Pode rodar, por favor. Tudo isso é importante nos dias de hoje. A quem devemos recorrer? Todo mundo já sabe a resposta. A Jesus Cristo. A pergunta é: eu só devo recorrer a Ele nos momentos difíceis? Nos momentos de dor? Quando o negócio está pegando fogo e não tem bombeiro para apagar? Ou eu tenho que falar com Ele o tempo todo? Por quê? Que a Bíblia diz que
resistir o diabo e ele fugirá? Mas eu posso resistir por mim mesmo? Sim ou não? Eu preciso de quem? Jesus. Então, a minha vida de oração, ela precisa ser uma base sólida, constante, para que eu possa resistir. Recorrer a Jesus sempre foi, é e sempre será o melhor. É a solução. O texto bíblico nos diz: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então nós temos duas exortações aqui. A geral, seremos fortalecidos na força e poder do Senhor, dependência total de Deus. A segunda exortação é específica. Precisamos vestir a armadura da obediência. Em outras palavras, dependência total e obediência total ao Senhor. Esse é o segredo para esses dias. Foi assim no passado, é assim no dia de hoje e será no futuro. Obediência total ao Senhor. É fácil? Não. Porque às vezes a gente quer dar o nosso jeitinho, às vezes a gente é ansioso, não quer esperar o tempo de Deus, a gente quer no nosso tempo, na hora que a gente acha que tem que ser. E Deus nos alerta através desse texto que não é assim que funciona. Não é no seu tempo ou no meu tempo, é no tempo dele, conforme a vontade dele. Eu não sirvo a ele, eu não sou servo dele, então a vontade dele tem que prevalecer sobre a minha vida. Então isso é revestir de armadura. É estar pronto para a batalha. E assim continua. Vestindo a armadura, verso 13. Muito interessante. Por isso vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Ou seja, cristão bem preparado, ele anda com a verdade e ele anda com a justiça. Então, irmãos, uma vez eu vi alguém dizendo que não dizer a verdade, dizer uma mentirinha, não fazia mal para ninguém. Só que para Deus não tem mentira, mentirinha ou mentirona. É mentira. Se é mentira, é pecado. Se é mentira, não é verdade. Se não é verdade, então alguma coisa está errada. Então essa é uma outra questão que nós precisamos trabalhar. A verdade. A verdade liberta. A verdade cura. A verdade transforma. Mas essa verdade precisa ser a verdade baseada no Evangelho. Não é a verdade que eu entendo ser a melhor. Porque talvez o seu entendimento seja uma forma, e o entendimento do outro que está do seu lado não é a mesma forma. Então talvez, no mundo de relativismo que nós estamos vivendo hoje, então o Renato tem a verdade dele e o Gilberto tem a verdade dele. E ambos estão certos. Será? Até que ponto um está certo e até que ponto o outro
Tá certo. Como a gente baliza isso? Através do Evangelho. O Evangelho que vai dizer quem está certo, de fato, e quem está errado, de fato. Então, isso, quando a gente contrata um advogado de defesa, um bom advogado, o que ele vai fazer? Eu sei que tem advogado aqui, o irmão Marcos é advogado. O que ele vai fazer? Ele vai sentar com o seu cliente, ele vai ouvir toda a história do seu cliente, e em cima desta história, ele vai se basear nos seus argumentos respectivos aos pontos da lei que está dentro daquela história, ou que pode ser usado dentro daquela história. Isso não quer dizer que o advogado está certo e que o fulano está certo. Ele está exercendo uma função de defesa. Dependendo do argumento dele, o juiz pode entender correto, como pode não entender não procedente. E a causa você perde. E aí tem que entrar com recurso, e etc, etc e tal. É assim que funciona na justiça. Correto, irmão Marcos? Com Jesus, na vida cristã, não é bem assim que funciona. Por quê? Porque ele também é o nosso advogado. Só que ele conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece os seus pensamentos e os meus pensamentos. Então, para Jesus, não adianta você ter um bom argumento, não adianta você ter boas justificativas, até prerrogativas da lei, que não vai adiantar. E para vencer uma horte maligna, você precisa estar justificado por aquele que pode justificar, Jesus Cristo. Ou seja, temos que trabalhar tudo isso. Quantos itens da armadura de Deus nós usamos? Nós temos uma lista ali. Do que nós podemos. O texto nos apresenta uma lista. O que nós realmente usamos? O livro do profeta Isaías 59:17, como ali está, diz: pois vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo, como de um manto. Lá atrás, no Velho Testamento. Por quê? O Velho Testamento teve muita guerra, teve muita disputa, muito povo que foi, cidades que foram invadidas pelo Império Romano, pelo Império Babilônico, pelo Império Persa, Medo-Persa, enfim. Hoje nós não temos isso, literalmente. Mas nós temos a invasão televisiva, nós temos invasão das mídias, nós temos invasão dentro do seu lar, daquilo que a sociedade impõe. Fala-se de uma democracia, mas essa democracia, ela funciona até o segundo item, do segundo item para frente, funciona conforme vem de cima para baixo. Então nós não somos totalmente livres como nós imaginamos. E nós precisamos nos revestir daquilo que pode nos blindar. E aquilo que pode nos blindar é a palavra de Deus. A Bíblia precisa ser um livro de cabeceira. E você debruça sobre ela horas, todo santo dia. Não basta apenas eu saber chegar aqui na igreja e falar os Salmos 23 de cor salteado, falar os Salmos 91, ou qualquer outro texto da Bíblia,
se eu não viver isso, eu estou enganando a mim mesmo. Por isso a armadura de Deus, ela precisa ser real. Ela não pode ser parcial. Sabe por quê, meu irmão? O adversário, quando vem sobre a sua vida ou sobre a sua família, ele não vem para brincar. Ele vem para derrubar. Ele vem para trazer caos. Essa é a especialidade dele. E ele só não faz isso mais porque a misericórdia e a bondade de Deus está sobre nossa vida. Amém? Mas se você vacilar, aí a arruaça está feita. Então a gente tem que se blindar da palavra. Porque os dias são maus e todos nós já sabemos disso. Só que, irmãos, a palavra de Deus está se cumprindo. Mas ainda não veio o que está por vir pior. A gente ainda não viu o pior. O pior ainda está por vir. Antes do Senhor buscar a sua igreja. E quem não estiver alerta vai ser enganado. Por isso o Senhor Jesus fala para os discípulos: olha, vigiai e orai, de dia e de noite sem cessar, porque o diabo, vosso adversário, está em derredor, bramando como leão a quem ele possa tragar. Observe, ele não está tão longe quanto nós imaginamos. O texto diz que ele está em derredor. Ou seja, só esperando uma brecha, minha e sua, para ele nos envenenar. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aqui hoje, nesta noite, se cuide. Procure olhar mais para si mesmo. O que você está fazendo? Como está fazendo? Como você está cuidando da sua vida espiritual, da sua intimidade com Deus, do crescimento e amadurecimento da tua vida espiritual, de ir mais além, ir à frente, porque eu digo para vocês, não é fácil. Nunca foi. E não será. Como não é fácil estar aqui à frente, diante de vocês, ministrando uma palavra. Palavra essa que não é minha. Não é do pastor Gilberto, não é do Júnior, não é do irmão Sérgio. De quem ministrar aqui à frente. Essa palavra, ela é de Deus. Então, para que eu possa ministrar aqui, diante de vocês, eu preciso estar, no mínimo, vivendo aquilo que eu estou dizendo. Porque se eu não estiver, o Senhor vai me cobrar. Assim como Ele faz comigo, Ele vai fazer com cada um de nós. Então nós temos que olhar com muito carinho. O texto nos alerta em dias difíceis. Estar preparado é sempre uma grande vantagem. Vestindo a armadura, o capacete da esperança, da salvação. Tomai também o capacete da salvação, diz o texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Irmãos, a minha esperança, a sua esperança, a nossa esperança não está nesse mundo. A nossa esperança está no Senhor. E na sua palavra que diz que Ele vem nos buscar. Então eu tenho que estar alerta. Eu tenho que estar prudente. Lembra da parábola das 10 virgens? Quando o noivo chegou, só 5 estavam prontas.
5 não estavam. As 5 que estavam prontas entraram com o noivo, e as outras 5 ficaram de fora. Assim será no arrebatamento. Assim será quando o Senhor voltar. Por isso, nós temos que estar preparados, espiritualmente, materialmente, para que, quando o Senhor chegar, eu possa ouvir dele: vinde bendito, para o lugar que está preparado para você, desde a fundação do mundo. Porque naquele dia, muitos ouvirão: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que eu não te conheço. Eu preguei esse texto uma vez, numa palestra para jovens. O pessoal deu até risada, porque eu vou repetir aqui, você não escandalize, tá? Talvez os irmãos estão muito acostumados à linguagem do pastor Gilberto, mais técnica, eu sou mais prático, então, às vezes, mas eu sou meio xarope mesmo, por isso que eu e o Gilberto estamos juntos, nós somos meio xarope, e eu vou dizer, e eu falei para eles: mano, não te conheço, nunca te vi, nem mais cor, nem mais mago, passa, sai fora. Muitos jovens olharam, deram risada, e aquela noite foi uma noite que muitos jovens se renderam aos pés do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Não é por conta do pastor que está pregando, mas sim por conta da ação e da unção do Espírito Santo. Porque eu mesmo não sou nada. Mas o Espírito que dirige esta igreja, o Espírito do Senhor, ele é quem pode mudar o seu coração, o meu coração, o nosso coração. É ele que nos prepara, é ele que nos motiva, é ele que nos tira da zona de conforto, é ele que nos dá coragem e ousadia para bater de frente com o adversário e sair vitorioso do outro lado, porque ele está conosco, porque ele está dirigindo, porque ele está falando. Não sou eu, não é você. Porque para o adversário não tem filosofia, não tem letras, não tem direito, não tem nada disso. Para ele obedecer, tem que ser um servo do Senhor, ungido pelo Senhor. E infelizmente, muitos dos nossos irmãos não estão preparados para ver alguém endemoniado. E muito menos para expulsar o bicho. Se acontecesse com você, e você estivesse sozinho, o que você faria? De repente alguém ligasse para você e falasse assim: ó, vem cá me ajudar porque fulano daqui, ele está doido, ele tem alguma coisa nele, ele não está normal. Você iria? Como servo de Deus? Ou você ia ligar para o pastor e falar: pastor, tem um vizinho aqui que está endemoniado, pelo amor de Deus, vem cá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é um servo de Deus e uma serva de Deus como pastor. A única diferença do pastor é que ele tem um título de pastor e tem uma função específica na igreja. Ele não é nem mais nem menos santo do que você. A mesma autoridade que ele tem foi dada a você também, por Jesus Cristo. Então, às vezes, a gente deixa de ser instrumento nas mãos de Deus, talvez por medo, talvez por falta de experiência, talvez porque está em pecado e não quer se comprometer. Eu já estive numa igreja batista que o demônio se levantou numa mulher e acusou todo mundo. Só ficou o pastor, eu que ia pregar,
E uma outra pessoa que o diabo não afrontou, o restante afrontou tudo. E foi feio o negócio. Foi feio. E irmãos, eu digo isso com muita tristeza, muita tristeza mesmo. Aquela igreja fechou. Tamanho foi a vergonha. Então nós temos que estar preparados. Nós temos que estar blindados pela palavra do Senhor. Vamos seguir mais um pouquinho para frente. O Salmo 119:11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Servo do Senhor, não basta apenas conhecer a palavra e viver a palavra. Tem que ter a palavra guardada no coração, na mente. Só assim nós conseguimos desviar das setas envenenadas deste mundo. Só assim a gente continua olhando para este mundo e passando ileso por ele, porque aí a misericórdia do Senhor começa a fazer sentido. Porque eu estou debaixo dela. Estou andando sobre as ordens do Senhor. Não estou debaixo da vontade diretiva dele, a vontade permissiva dele, sim, debaixo da vontade diretiva. E tem muita diferença. A vontade permissiva é aquela vontade que Deus fala para você: não vai. Isso aí não vai dar certo. E você tem que vai. Sabe quando a gente é filho e o pai e a mãe falavam para a gente: olha, fulano, não vai para tal lugar, que isso não vai dar certo. E a gente temava e ia, e o negócio estava ruim. E quando chegava em casa com a cara desse tamanho, e falei para você não ir, por que você foi? Essa é a vontade permissiva de Deus. Ele sabe que você vai quebrar a cara lá na frente, mas você quer ir, ele permite. Mas se você estiver debaixo da vontade diretiva, ele vai falar para você: olha, não faz isso. E você, opa, não vou, que Deus não permitiu. Essa é a vontade diretiva. Então, quem quer andar blindado, obedece. Obedece o Senhor. Vive para o Senhor. Anda para o Senhor. Porque tem tudo, irmãos. Vai aparecer 10, 20 pessoas na sua vida para te convidar para uma festa, para te convidar para uma viagem, para te convidar para uma bebida, para te convidar para tudo, menos para servir a Deus, menos para ir para uma igreja. Logo quando eu comecei o ministério, nossos parentes iam tudo em casa no domingo. Hora de ir para o culto, começava a chegar um monte de gente. Aí eu falava para Gê, você fica aí dando atenção que eu estou indo para a igreja. Só que aquilo começou a incomodar, e a gente começou a falar com todo mundo: ó, se você quiser vir, vem, mas eu não vou deixar de ir para o culto de manhã e nem à noite. Se você quiser acompanhar, você nos acompanha, e senão você fica aí e a gente vai embora, vai para o culto. Quando a gente voltar, a gente continua o papo. O que aconteceu? Tanto os meus quanto os dela começaram a deixar de ir na nossa casa, porque a nossa casa não era interessante. Não tinha cerveja, não tinha churrasco, não tinha som, não tinha nada disso. Então não é interessante. Então o que eu vou fazer lá? Não vou. E assim a gente tem que dizer para o mundo. E vamos para a aplicação.
não subestimemos ou superestimemos o nosso inimigo espiritual. Só a unção do Espírito Santo pode nos dar vitórias. Irmão, não pense que pelo fato de você estar na igreja 10, 15, 20 anos, ou de repente porque você exerce uma função na igreja, um ministério, é líder desse ministério, há mais de 10, 20 anos, que você já está blindado por conta disso, porque não está. Se você vacilar, a queda é feia. Fique atento, fique alerta, não subestime. Não queira ser o super-homem ou a mulher maravilha. Seja simples, seja humilde. Admita que para certas coisas você não pode ir. Quem consegue entender isso, vive feliz e não cai em tentação. Isso é muito importante. Segundo, sejamos fortalecidos na força e no poder do Senhor. Essa força, ela nunca acaba. Jesus é a fonte de toda a força. Nos momentos mais difíceis da minha, da sua, das nossas vidas, pode ter certeza que Ele vai estar lá. E Ele sempre vai usar alguém para ministrar no teu coração, para te consolar, para te confortar, para te incentivar, para te motivar, para você estar lá. Sabe por quê? Porque o mundo ele é uma roda gigante. Hoje você pode estar aqui, ó, e amanhã você pode estar aqui embaixo. E quando você estiver aqui embaixo, você vai querer que a sua igreja ore por você. Você vai querer que o seu pastor vá te visitar. Você vai querer que os irmãos da igreja que você congrega vão te visitar, ou te telefonar, ou te mandar uma mensagem. Ô fulano, ô fulana, você está bem? Está tudo em paz aí? Você está precisando de alguma coisa? No que eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Estou orando aqui por você. Mas se você precisar de mais alguma coisa, conta comigo. Estou aqui. Isso faz diferença. Isso é comunhão. Vistamos a armadura de Deus. A armadura de Deus aqui eu resumo em 3 pontos. Oração, palavra de Deus e obediência a Deus. Oração constante, todo santo dia. Leitura da palavra, todo santo dia, constante. E obediência ao Senhor o tempo todo. O tempo todo. Sem isso, nem eu, nem você, nem ninguém vai ser bem sucedido. Pensa nisso. E às vezes a gente está tão acerbado de tanta coisa, cansado de tanta coisa, que às vezes a gente desacredita que é possível acontecer. Que às vezes o milagre aconteceu no vizinho, pulou a sua casa, aconteceu no outro vizinho, aconteceu no vizinho da frente, no outro, no familiar tal, mas não chegou na sua casa. E você fala, será que Deus esqueceu de mim? Será que eu não sou digno? Vamos continuar. O cinto da verdade, a couraça da justiça, a bota do evangelho, da paz, o escudo da fé, o capacete da certeza da salvação e a espada da palavra de Deus. Tudo isso são elementos para a nossa vida espiritual e para a nossa vida material. Os irmãos mais antigos aqui talvez lembrem
A gente tinha na escola bíblica dominical, Gilberto vai lembrar disso. Todo mundo tinha que ter, na sala, tinha que falar pelo menos 2 versículos de cor. E era todo domingo. E às vezes a gente tinha debate de jovens para falar um texto bíblico, intercalando. Irmãos, eu lembro que uma vez eu e um menino, o pastor falou, não, para, vocês dois. Ele falava uns salmos e eu falava o verso em diante. E foi indo. E a gente foi intercalando. E foi saindo todo mundo e ficou. Era muito bom. Por quê? Porque a gente precisa aprender. Não apenas decorar. Não é decorar. É aprender. É entender a palavra. A gente estuda a palavra, estuda, e você não entende tudo. Eu estou nessa caminhada há 21 anos como pastor. Não sei tudo. Você está há 30 e quantos? 32. Sabe tudo? A gente não sabe. Então, meu irmão, à medida que você pode, não deixa por último, como uma coisa assim, se der eu faço, se não der eu não faço. Não, estabeleça. Mude as suas regras. Coloque leitura da palavra de Deus como o primeiro item do seu dia. Depois que você acordou, depois que você lavou o rosto, você escovou seus dentes, coloque a palavra de Deus como a primeira tarefa do seu dia. E estabeleça uma meta para você mesmo. Eu vou ler 10 versículos. Eu vou ler 2 capítulos. Eu vou ler 5 versículos. Mas faça. E faça assim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitai em berço esplêndido. Guia-me mansamente às veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei. Sabe por quê? Porque o Senhor é comigo. Crendo, confiando que o Senhor está ali contigo e vai te acompanhar aonde você for. E vai estar contigo aonde você for. Mesmo no dia mais difícil. Naquele dia que você vai entrar na empresa e vai ter aquela reunião que só vai sair faísca. Deus, vá comigo. Ou quando você tem que atender aquele cliente, pior cliente que você tem que atender lá no seu escritório de advocacia, sabe que o cara é um... Senhor, me dá sabedoria para falar com esse homem. Me dá sabedoria para falar com essa mulher. Pode ser um vizinho, pode ser uma vizinha, pode ser um parente. Peça a Deus que Ele revista você com a sua palavra, com o seu espírito. Busque dele soluções. Busque dele autorizações. Busque dele respostas para a tua vida particular, pessoal, familiar, profissional e como servo de Deus. Irmãos, eu não acredito que Deus muda a história de alguém para esse alguém chegar numa igreja, sentar, se tornar membro e continuar. Sim, não acredito nisso. Deus quer usar cada um de vocês, na particularidade de cada um, na simplicidade de cada um. E muitas vezes Ele não usa porque nós não permitimos o Espírito Santo habitar em nós de forma que Ele gostaria. Quem busca se blindar está
sensível ao Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos guie de forma que nós possamos ser melhores e possamos buscar o Senhor de forma mais prática e urgente para ontem. Para ontem. Ele merece a minha e a sua atenção e dedicação em todo o tempo. Amém? Bom, vamos prosseguir aqui. O Gilberto falou para mim, Júnior, já que você não veio de manhã, semana passada você não estava aí, eu vou tirar seu couro. Você vai dirigir e vai pregar. Só não me colocou para tocar porque eu não sei tocar. Se eu soubesse, ele ia me colocar para tocar também. Mas tá tudo certo. Ele aguenta, né? Aguenta? Então tá bom. Isso é muito bom. Mas eu aguento mesmo. É bom. Louvado seja Deus por isso. Vamos adorar o Senhor?